Oi, como é que você tá? Tudo bem? Vamos conversar sobre o capítulo 1 do livro Mulheres que Correm com Lobos? Mas deixa eu me apresentar, meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psicocafé a gente vai estar conversando toda semana sobre autoconhecimento com café e histórias. E eu resolvi trazer eh, resenhas enxutas sobre a minha visão desse livro, que é uma grande base minha como psicoterapeuta, que é o livro Mulheres que Correm com Lobos. Eu trabalho desde 2010 como livro-terapeuta, então eu tive 8 turmas desse livro e eu resolvi fazer vídeos de cada capítulo com uma resenha para de repente te orientar numa leitura solitária, né? Você sozinho, sozinha, ou de repente você pode estar também colhendo dicas aqui nesse vídeo para montar o seu clube de leitura. Então, como seria conversar sobre esse livro num grupo de pessoas? Geralmente são grupos de mulheres. Inclusive, eu vou deixar aqui o link na descrição de um PDF, de um plano de voo, de como geralmente eu divido, né, um encontro de 1 hora e meia, por exemplo. Isso pode ser no encontro virtual ou no encontro presencial. E vou deixar o link também do meu curso de como abrir passo a passo o seu clube de leitura e como mantê-lo, inclusive. Eu costumo dizer que o capítulo 1 do Mulheres que Correm com Lobos é uma complementação maravilhosa da introdução, né? Porque aqui ela vem falando deste termo, né? La loba, né? Aquela que sabe, essa velha que anda num deserto recolhendo ossos, a mulher selvagem, né? Então, lembrando que a gente já conversou na introdução, mulher selvagem é um termo que a Clarissa, a autora desse livro, ela vai estar falando o livro todo, que é justamente esse alicerce, essa base de sustentação do feminino. E feminino aqui a gente pode estar pensando em suas diversas camadas, mas é a base primordial daquilo que a gente entende como feminino, inerente ao sagrado feminino e que na convivência, na civilização, na cultura, a mulher, para se adequar, ela foi perdendo, escondendo, tamponando características primordiais de si, tá? E aí, nesse capítulo 1, é muito interessante porque ela vem trazendo esse termo e ela vem falando de uma história, lembrando que esse livro é cheio de histórias, né? De uma história dos anatomistas antigos, que traziam a seguinte informação, que o ouvido ele é feito de 3 níveis, que num primeiro nível o ouvido seria para conversas corriqueiras, num segundo nível o ouvido seria feito para aprendizagem, para ouvir tudo que se remete à aprendizagem e à arte. E a terceira camada seria um ouvido próprio para escutar tudo que se refere à sabedoria da alma. Tudo que você precisa saber, tudo que a sua alma precisa e necessita saber na sua existência. E ela conta essa história justamente para nos convidar, que é o que ela fala aqui na página 40, caso você esteja com o livro em mãos. Lá em cima, ela diz: ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois é essa a missão das histórias. Então, ela vem nos preparando, ela vem nos convidando
a gente se sentar no lugar confortável, né, e preparar essa escuta com esse terceiro nível, né, nos preparando. E aí ela vem contando um pouco, porque na introdução ela fala do doutorado dela, de como esse livro é uma reunião das conferências, né? E aqui ela fala um pouco de como, na década de 60, ela estava procurando um lugar para morar. E como a Clarissa sempre morou em lugares muito perto da natureza, né? Ela sempre gostou muito desses animais do norte aí dos Estados Unidos, perto do México, né? Que são o coiote, o lobo, o urso, né? E como ela observava esses animais. E aqui, nessa procura por essa propriedade, ela percebeu de como estava cada vez mais difícil você encontrar uma área, assim, um lugar com muita natureza e poder escutar longe nas montanhas os lobos. Então, aqui ela traz um dado da década de 60 de como os lobos estavam sendo exterminados de diversas formas, porque o lobo era um animal que o ser humano não compreendia, tentava domesticar, tentava controlar, né? E não conseguia. Então, ela começa a trazer essa história, já nos preparando para contar uma história sobre uma suposta velha que anda pelo deserto recolhendo ossos. Ossos de todos esses lobos que foram exterminados. E vai recolhendo, recolhendo esses ossos. E vai para sua caverna e monta o esqueleto. E quando tem o esqueleto formado de um lobo, ela canta uma cantiga, ela reza uma oração. E ali algo mágico vai acontecendo com aquele esqueleto. Ele vai se formando de vísceras, de tendões, de músculo, e ela continua cantando, e ela continua rezando em cima desse ser que está ali ressurgindo. E logo uma camada de pele vai surgindo, de pelo, e o rabo vai se movimentando, as patas, e de repente um lobo surge e corre, cheio de vigor, na planície. Essa linda história, Clarissa nos apresenta para percebermos a responsabilidade de recolher também os nossos ossos no decorrer da leitura desse livro, nas histórias, nas fábulas, com esse terceiro nível do ouvido, que é o ouvido da alma, para nos preparar, para nos acompanhar na nossa existência. É uma passagem muito linda do livro. E depois dessa parte, e ela vai aprofundando nesse termo, ela aproveita o estado mágico que a gente pode atingir ao ler essa história e imaginar o encontro com essa senhora, né, e recolher, e o quanto que nós também poderíamos fazer esse processo, né, de devagar dentro do nosso deserto, em busca dos nossos ossos, de tudo aquilo que foi exterminado, morto, controlado dentro de nós. E ela vem contar aqui a história de 4 rabinos. É na página 46.
As edições têm poucas modificações de página. Eu percebi com as outras edições mais antigas, uma pequena modificação de parágrafo, mas o texto é o mesmo, a página também. E é justamente nessa parte com o título 4, os 4 rabinos. Eu vou ler rapidamente para você. Uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a 7ª abóbada do 7º céu. Ali contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida dos Pardes, paraíso, para a terra, né, no retorno que esses rabinos fazem depois de entrar em contato com essa maravilha, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular, espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica e declarou: "Ah, eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso, nada aconteceu de verdade." O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar do projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, presta atenção, o quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta. Sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante ele passou a viver melhor. Por que a Clarissa traz essa história? Porque as histórias, as fábulas que a gente vai começar agora a partir do capítulo 2, podem levar a gente, em alguns momentos, num êxtase, né? Então a gente tem que ter cuidado em ler este livro. Algumas pessoas falam que é a Bíblia das mulheres. Isso aqui é um livro que tem que ter na cabeceira da cama. Isso aqui é um oráculo. Ok, mas é um processo, é um movimento de respiração. Talvez a gente não dê conta, talvez a gente não esteja preparado para tudo que esse livro traz. E olha, eu tive muitas turmas. Eu estou relendo esse livro nessa edição agora, completamente sem marcação, porque as minhas outras edições são todas marcadas. E, na verdade, quando você vai fazer uma releitura num livro que já está todo grifado, anotado, atrapalha a leitura, né? Então, eu resolvi começar nessa nova edição do zero, sem anotação nenhuma, como se fosse a primeira vez. E tá com o quê de primeira vez? Eu estou nesse lugar de poeta, né? Eu busco escutar essas histórias com esse terceiro nível do meu ouvido. Eu quero me encontrar com essa velha no deserto. Eu quero buscar os meus ossos, procurar em cada canto dessas histórias que vão chegar a mim no decorrer dessa leitura. Eu espero que você fique junto. Eu espero que esse vídeo talvez te convide a buscar essa edição, esse livro que está aí na sua prateleira, esse livro que um dia você ganhou no Dia da Mulher, ou talvez no Dia das Mães, ou de aniversário. Ou que você tem uma amiga que está com esse livro guardado e que nem gostou da leitura, e que de repente com esse vídeo você tome coragem e vá atrás, né, de começar a entrar em contato. Eu gosto muito de fazer algumas perguntas reflexivas no final dos vídeos aqui do Psicocafé,
Depois, se você tiver curiosidade, você pode ir em busca de outros vídeos. E é interessante que eu aprendi isso com a Clarissa. Ela joga, às vezes ela pega um parágrafo e vai esmiuçando algumas perguntas. Então, você que está fazendo essa leitura sozinha, você vai perceber, você vai se deparar na página 51, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, onde ela faz uma sucessão aqui de 5 perguntas, né? Existem algumas boas perguntas a fazer enquanto decidimos qual será a canção, nosso verdadeiro canto, né? Nessa busca e desses nossos ossos, onde a gente vai montando o nosso esqueleto. E aqui ela faz uma sucessão de perguntas bem interessantes, que você pode pegar um papel, né, e responder cada pergunta. Aquilo que você consegue responder, não existe resposta certa ou errada. Então, é bem interessante e depois voltar à leitura. Ou, não, essas perguntas eu vou deixar para o final da leitura deste capítulo 1. Né? Então, sempre no final do texto, você pode escrever tudo que te chamou a atenção, escrever tudo, principalmente, que você sentiu, ou de repente, na próxima noite, o que você sonhou, o que te fez pensar. É bem interessante. Ela tem uma parte do livro no final com notas, né, que ela vai marcando aqui, que talvez você precise de um texto de apoio. Então, assim, é um livro que você dá conta de ler, mas ela é um livro que te leva a uma busca de ossos que foram arrancados da sua base de sustentação do feminino. Entende? Então, às vezes, você fica com vontade de parar, você fica com vontade de isso aqui não é para mim, eu não estou entendendo nada, porque não é da ordem do entender, é da ordem do sentir. Deixa tocar a tua pele. Confia na Clarissa. O que você não entende muito na introdução e nem no capítulo 1 vai se revelando no decorrer dos próximos capítulos, e eu vou estar aqui sempre com você para a gente continuar essa leitura. E você pode escrever nos comentários as suas dúvidas e sugestões para a gente continuar nesse café semanal. Ela sempre tem um cuidado para terminar o capítulo já te preparando para o próximo. Então tem assim um quê de capítulo de novela, como se você precisasse esperar o dia de amanhã, né, para receber, para chegar até você o próximo capítulo. Ela escreve muito bem. E ela finaliza esse capítulo 1 falando de várias metáforas do deserto, do deserto, do deserto, já te convidando para o próximo capítulo, que é o 2, que provavelmente, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, semana que vem vai estar aqui. Então estarei lendo e fazendo resenhas, pretendo sempre deixar num vídeo só, né? Aquilo que eu acredito que seja importante e interessante para a sua leitura solitária, ou de repente dos grifos que você fez, ler, né, na hora que você tiver com o teu clube de leitura. Tá certo? Eu fiz aqui uma única pergunta reflexiva para a gente pensar juntas no final desse vídeo. Caso você queira responder aí dentro da tua cabeça ou pegar uma folha de papel para responder. A pergunta é: quais ossos você sente que foram perdidos na sua vida? Eu espero que você tenha gostado. Já curte esse vídeo, nem pedi, né? Curte esse vídeo. De repente, se você quiser ficar aqui comigo para os próximos cafés, já se inscreve no canal. Beijo!